Eu não entendo muito de lutas. Na verdade, acho que eu não entendo basicamente nada. Mas uma coisa eu sei, que a posição como o lutador, né, está combatendo pode determinar se ele vai ser vitorioso ou derrotado. E aí isso me faz refletir um pouquinho. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre qual tem sido a nossa posição diante das coisas que acontecem na nossa vida. Bom, isso diante de vários pontos. A gente pode pensar que muitas das vezes nós reagimos de formas, né, que depois nos sentimos mal, porque não estávamos numa posição que nos permitisse reagir de forma diferente. Então, quando recebemos determinadas notícias, geralmente as ruins, nós reagimos de uma forma que não é tão boa, porque na verdade a nossa primeira posição, a posição aonde nós estávamos ou a qual nós estávamos, não era uma posição que nos garantisse, que nos desse segurança para seguir em frente diante dessa situação difícil. E como eu já venho dizendo em outros vídeos, não é diferente, né? No sentido da nossa vida espiritual. Quando nós não estamos espiritualmente em uma posição que nos permita estar solidificados, fundamentados, as situações vêm e nos encontram numa posição desfavorável e muitas das vezes nós caímos, erramos, somos atropelados pelas situações. Tudo por conta de não estarmos numa posição correta. E me permita contar uma história bem rápida. Bom, Eli era o sacerdote do povo de Israel e Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses 2 filhos já faziam muitas coisas erradas que você pode acompanhar lá no primeiro livro de Samuel, nos primeiros capítulos. E um homem, né, enviado, um mensageiro, a Bíblia diz, um mensageiro de Deus, já havia ido até Eli e falado sobre isso, mas Eli não deu ouvidos. Bom, depois Deus falou através de Samuel, quando chamou Samuel, no primeiro contato que Deus teve com Samuel, ele trouxe juízo sobre a tenda de Eli. Mas Eli, ele não tomou a posição correta, que era a posição de correção. E aí, quando o povo filisteu entra em combate com o povo de Israel, o povo de Israel começa a perder a batalha e então chamam a Arca da Aliança, falam, vão pegar a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, para que assim a gente possa vencer a guerra. E Ofni e Finéias, que eram, né, os levitas, levam essa Arca da Aliança para o campo de batalha. E ali, conforme a palavra do mensageiro de Deus, são mortos os 2 filhos de Eli. E Eli, quando o povo vai para a guerra, ele se senta em uma cadeira e ele fica ao pé do caminho. De tudo que eu falei aqui dessa história, eu quero que você preste muita atenção na posição que Eli assumiu. Quando o povo foi para a guerra, ele não orou, ele não foi interceder, ele não ficou em guarda, mas ele ficou numa posição totalmente desfavorável, na posição sentado. Se eu estou aqui sentada e um inimigo me ataca, eu posso facilmente perder essa luta, porque eu estou primeiro que encostada contra algo, que no caso de Eli era a sua cadeira. O inimigo pode vir por trás e me surpreender e até eu ter o ímpeto de levantar, ele já me golpeou. Então a posição de Eli não mostrava apenas como ele estava fisicamente, mas mostrava o seu lado espiritual. Eli estava assentado, relaxado, deixando as coisas acontecerem e apenas observando. E essa posição nós não podemos ficar. Por quê? Porque nessa posição chega um mensageiro e conta para Eli o que aconteceu. E dessa posição, Eli, ao receber a notícia, ele cai da cadeira onde ele pegou para se assentar e quebra o pescoço, porque o peso do seu corpo, a Bíblia diz que ele era um homem pesado, o peso do seu corpo foi, né, sobre o seu pescoço e ele morre.
Então, quando nós pegamos cadeiras, ou seja, quando nós escolhemos ficar em posições confortáveis para nós, mas que não são as corretas, nós corremos o risco de morrer espiritualmente, e o Senhor não quer isso. Ele quer que nós tenhamos verdadeiramente, tomemos posições que nos levem a estar em guarda, que quando venha uma situação, a gente venha corresponder na altura, não sendo surpreendidos como ele foi. O juízo, ele já havia sido declarado. O mensageiro já havia dito, olha, os seus filhos vão morrer. Então não era nem para ele se surpreender, era para ele se arrepender e orar e clamar ao Senhor, que é um Deus de misericórdia. Mas ele escolheu ficar numa posição confortável para ele até o fim. E essa posição confortável, ela gerou a morte. Então é hora da gente levantar e pregar mais, e orar mais, e jejuar mais, sair da nossa posição confortável, ir para as mídias e falar que Jesus está voltando, abandonar as nossas cadeiras do conformismo. Não pegue a sua cadeira e se assente no meio do caminho. Pegue a sua espada e vá para a guerra.